Pessoal, bom dia. Vamos trabalhar hoje as medidas de tendência central, que é de fato um dos assuntos de estatística que realmente cai no Enem. Nós já aprendemos a fazer uma tabela de distribuição de frequências simples e também com intervalos. Nós também já vimos os tipos de gráficos, não é? Inclusive o histograma e o polígono de frequência, que são os gráficos de tabelas de distribuição de frequência em intervalos. Essa parte que nós vimos é importante, pois é ela que organiza os dados, né, de uma pesquisa. Mas na estatística, nós também temos três números que dizem muito a respeito de uma pesquisa, certo? Essas medidas de tendência central, né, como esse nome aqui ele mostra bem, tendência central, é porque eles são números que mostram, não é, que dão uma ideia para que valor todos os outros valores daquela pesquisa vão convergir, vão para ele, certo? Então, seria, digamos assim, um valor central, né? Um valor que representa todos os valores daquela pesquisa, de um certo modo, não é? Os três principais são média, mediana e moda, certo? O primeiro, né, a primeira medida de tendência central, vocês conhecem muito bem, que é a média aritmética, certo? Ora, a média aritmética, explicando, né, a grosso modo, nada mais é do que a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. Geralmente nós representamos a média aritmética, ó, com esse x aqui, né, com um tracinho em cima. Essa média aritmética é a mesma que vocês usam para saber qual é a média que vocês vão obter em qualquer matéria na escola. Como é que você procede? Você vai fazer em alguma disciplina algumas avaliações. Você soma as avaliações e divide pelo número de avaliações que você fez. Aí você vai ter uma nota que representa todas essas avaliações, que é a sua média. Não necessariamente a média tem que ser um valores, não é? Mas ela mostra para onde suas notas iriam convergir, certo? Então, para a média aritmética, nós temos aqui a anotação usual, não é? A média aritmética, ela nada mais é... e a mesinha dando problema. Vamos lá. Nada mais é do que a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. Como nós já vimos a definição de somatório, você pode expressar a fórmula da média aritmética por meio de um somatório. Se você observar aqui em cima, eu estou somando n valores. Então, eu posso representar essa soma por um somatório, não é? Que vai do limite inferior 1, que é o primeiro valor, até o limite superior, n, não é? Tá aqui a soma e eu vou o quê? Dividir por n, não é? Como eu falei para vocês, um somatório é uma maneira de você abreviar uma soma. Então, média aritmética é apenas isso, é a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. Isso vocês conhecem bem. Aqui embaixo, nós temos um exemplo resolvido. Vamos aqui fazer a leitura e acompanhar a resolução. Vamos lá. Os valores seguintes referem-se a notas obtidas
por um aluno em 8 disciplinas do ensino médio, em um certo bimestre do ano letivo. Tá aqui, ó, as notas que ele tirou. Vamos calcular a média aritmética. Ora, o que é a média? É a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. Então, eu somo todos esses 8 valores aqui, ó. Tá aqui a soma deles em cima. E como são 8 números, eu divido por 8, né? Ó, tá aqui. Somando dá 46 sobre 8 e eu tenho a média quanto? 5,75. Pode ver, ó, que 5,75 não aparece aqui, não é? Mas é a nota para que esses valores vão convergir, não é? Então, média aritmética, que é a primeira medida de tendência central, não é uma novidade para vocês, não. É apenas a soma de todos os valores dividido pelo número de valores, não é? Bem, nós também temos a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela é, digamos assim, uma maneira para você abreviar, não é? A média aritmética simples. Como assim? Você pode ter muitos valores iguais para calcular a média. Então, uma maneira de você abreviar a média aritmética simples é usando os pesos. E o que são esses pesos? Os pesos é a quantidade de vezes que um valor se repete, não é? Então, aqui, ó, na fórmula da média aritmética ponderada, ó, pode ver que nós representamos a média com o mesmo x com um traço em cima, porque média aritmética ponderada e média aritmética simples são praticamente a mesma coisa, só que a média ponderada, ela abrevia a média simples, apesar da fórmula parecer um pouco mais complexa. Como é que funciona a fórmula da média aritmética ponderada? Você vai pegar, ó, você vai somar, né? Ó, tá aqui a soma, né? De todos os valores, ó, tá aqui os valores multiplicados pelos seus respectivos pesos. Esses pesos vocês vão interpretar como a quantidade de vezes que um valor se repete, não é? Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Então, média aritmética ponderada é o que? É a soma, ou melhor, perdão, é a divisão da soma de todos os valores previamente multiplicados pelos seus pesos, tudo isso dividido pela soma dos pesos, não é? Os x são os valores, os n's são os pesos. Esses pesos vocês devem interpretar como a quantidade de vezes que um valor se repete ou como a frequência absoluta, não é? Porque a frequência absoluta mostra justamente isso, quantas vezes um valor, não é, se repete. Também posso, né, abreviar essa fórmula por meio de um somatório. Pode ver, ó, que eu estou aqui, ó, somando os valores multiplicados pelos seus pesos. Então, aqui vai ser um somatório dos valores multiplicados pelos seus pesos. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Eu poderia também, né, pegar essa fórmula, não é? E fazer ela, deixar ela menor ainda, não é? Em função da divisão do valor pelos pesos. Mas eu acho que isso traria mais dúvidas aos alunos, né, do que aprendizado. Então, vamos aqui olhar, não é, uma situação de aplicação da média aritmética ponderada.
Vamos lá. Foi realizada uma pesquisa socioeconômica com 200 pessoas de uma cidade para investigar alguns itens de conforto, não é, presentes na residência de cada entrevistado. Na tabela de frequência seguinte, constam os resultados referentes ao número de aparelhos de TV. Tá? Aqui é a tabela de frequência. Qual é o número médio de TVs por domicílio? Ora, o número médio de TVs por domicílio, já é falar homicídio, né? Perdão, peço desculpas. É a média aritmética, não é? Ora, se você observar, ó, pessoas que têm 0 TV são 9 pessoas. Para eu não ficar repetindo esse 0 9 vezes, é melhor você pegar, ó, o 0 e multiplicar por 9. Ó. O 0 é o valor, o 9 é o peso. Aqui, ó, 93 pessoas, ó, tem uma TV. Então, ó, 1 é o valor, 93 é o peso. Então, ó, eu multiplico 1 por 93 e assim por diante. Multiplico o 2 por 60, tá aqui, ó. Multiplico o 3 por 22, tá aqui, ó. Multiplico o 4 por 16, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a soma dos valores, que são esses, multiplicados pelos seus respectivos pesos. Esses pesos é a quantidade de vezes que cada valor se repete, ou a frequência absoluta, que é a mesma coisa, não é? Tudo isso eu vou o quê? Dividir pela soma dos pesos. Fazendo a continha, eu tenho aqui, ó, que cada residência tem em média 1,715 TVs, não é? Ora, a média aritmética também pode ser feita com a frequência relativa, ó, como está bem aqui, ó. Eu faço a mesma coisa, não é? Só que no lugar de eu usar a frequência absoluta como peso, eu vou usar o quê? O valor unitário da frequência relativa. Vamos lembrar de matemática financeira. O valor unitário é a porcentagem quando você o quê? Divide por 100. É o que acontece aqui, ó. Ó, pode ver, ó, peguei o valor, ó, que é 0, não é? E estou o quê? Estou dividindo por quanto? Por 0,045, que é a mesma coisa que o quê? 4%. Ou melhor, 4,5%. Estou pegando, ó, 1 e estou multiplicando por 0,465, que é a mesma coisa que 46,5%. E assim por diante. E vou dividir tudo pela soma dos pesos, que sempre é quanto? 100%. E pode ver, ó, que você vai obter o mesmo valor, certo? Ou seja, a quantidade, não é, de TVs, não é, na residência. Ok, pessoal? Prosseguindo aqui, não é, com a explicação, vamos conhecer agora uma nova medida de tendência central, que é a mediana. Para a gente entender como é a mediana, a gente precisa conhecer uma situação onde a média aritmética, que é, digamos assim, a tendência central mais natural, não seria interessante. Aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos esse seguinte exemplo. Vamos observar aqui, ó. Considere o consumo mensal de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses do ano. Tá aqui, ó, os valores: 33, 31, 34, 32, 34, 32, 102, 34 e 30. Quando você, ó, calcula a média mensal, não é? A média aritmética, não é? Somando esses 9 valores e dividindo por 9, o que é que acontece?
você vai ter como média mensal de consumo 40,2. Só que isso aí, ó, não representa a realidade dessa residência. Porque se você pensar, ó, quase todos os valores estão na casa dos 30. Eu tenho apenas, ó, um valor que ultrapassa aí muito a casa dos 30, que é o 102, não é? Esse único valor aqui foi que puxou a média aritmética para 40. E esse 102, ele pode ser simplesmente, não é, um vazamento, não é, de água que aconteceu nessa residência nesse único mês. Então, usar a média aritmética para o consumo mensal de água nessa residência é um pouco injusto. Então, nesse caso, nós vamos ter que usar uma outra medida de tendência central, que é a mediana, que é muito mais fácil de calcular do que a média aritmética. Como é que eu faço para calcular a mediana? Simples. Primeiro passo é você, ó, colocar todos os valores em ordem crescente, escrevendo todos os valores que se repetem. Por exemplo, aqui, ó, se você olhar aqui para a minha pesquisa, o número 32 aparece duas vezes. Aqui eu coloquei o 32 duas vezes. Então, primeiro passo é você colocar todos os números em ordem crescente. Aí você pega, ó, o valor que está no meio. Então, a mediana, não é, dessa residência é 33, não é? Então, ó, 33 metros cúbicos de água, não é? Então, olha, pode ver que 33 é um valor muito mais justo do que 40. Por quê? Porque na maioria absoluta dos meses o consumo está na casa dos 30, não é? O que fez com que essa média aritmética aqui fosse para o 40, o que foi? Foi esse único resultado aqui, ó, que pode ser, pode ter ocorrido por algum fator particular, um vazamento, ou porque houve férias e a quantidade de pessoas naquela casa aumentou muito, né? Consequentemente, o consumo de água. Mas nesse caso é muito mais justo você calcular a mediana como um consumo para essa casa. Como é que eu calculo a mediana? Simples, você coloca todos os valores em ordem crescente e pega o que está no meio. Mas, professor, e se a quantidade de valores não for ímpar, como esse caso, fosse par? Então você tem aqui, ó, a regra para os dois casos. Como é que você calcula a mediana? Você coloca os valores, ó, em ordem crescente. Aí é o seguinte: se a quantidade de valores for ímpar, como é esse o caso, ó, você pega o valor do meio. Foi o que eu fiz aqui, ó, certo? Não é? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como eu tenho uma quantidade ímpar de valores, a mediana é o valor que está no meio. Se a quantidade de valores par, o que é que eu faria? Você pegaria os dois valores, ó, que estão no meio e calculava uma média aritmética entre eles. Aqui em cima, ó, nós temos um caso de um cálculo de uma mediana com o número de valores ímpares. Bota em ordem crescente e pega o que está no meio. E se fosse par, professor? Vamos olhar aqui esse exemplo, não é? Vamos lá.
O controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças defeituosas por lote de 100 unidades. Tá aqui, ó, os valores, não é? Então, para você calcular a mediana, o que é que você faz? Primeiro você coloca, ó, os valores em ordem crescente. Foi o que eu fiz. Ou melhor, foi, né, o que o exemplo fez. Pegou esses números aqui, ó, e colocou em ordem crescente. Eu tenho quantos números? Não é? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho uma quantidade par de valores. Então, não existe um número que está bem no meio. Como é que você faz para calcular a mediana que você representa por ME? Simples. Você pega os dois valores do meio, ó, que é 5 e 6, e calcula a média aritmética deles. 5 mais 6, 11. 11 sobre 2, 5,5. E 5,5 é a média, ou melhor, perdão, é a mediana desses dois valores, certo? Então, repetindo, para você calcular a mediana, você coloca todos os valores em ordem crescente, aí você faz de uma das duas maneiras. Se a quantidade de valores é ímpar, é só pegar o que está no meio e pronto. Se a quantidade de valores é par, você faz como nesse caso. Você pega os dois números centrais e calcula a média aritmética deles. Ok, pessoal? A última medida de tendência central é a moda, não é? Ora, falando literalmente, o que é que a gente entende por moda? Moda seria, por exemplo, aquilo que a maioria das pessoas está usando, não é isso? Por exemplo, digamos que, vou colocar aqui um caso atual, digamos que o piseiro, né, digamos, eu acho que o nome é esse, eu não entendo de música, é a música da moda. Por quê? Porque é o tipo de música que a maioria das pessoas está ouvindo, né? Se eu errei o tipo de música, me perdoe, não é? É só um exemplo. Se digamos, se a maioria das pessoas estivesse ouvindo hoje em dia o pagode, não é? Então, não é? O pagode seria, não é, a música da moda, não é? Matematicamente, ou melhor, estatisticamente, moda é a mesma coisa. Moda é o valor que aparece mais vezes, não é, em uma pesquisa. E às vezes é interessante você calcular a moda em lugar da mediana ou da média. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu tenho aqui a seguinte questão, vamos ler. Após fazer um levantamento das idades dos alunos de suas turmas do terceiro ano do ensino médio, uma professora construiu uma tabela de frequência ao lado entre os valores assumidos pela variável, não é? A idade 16, 17, 18 ou 19, não é? Olha aqui, ó, constatamos que o valor 17 ocorreu mais vezes, no total de 28 vezes, né, dos 44 alunos que têm o quê? 17 anos. Se eu calculasse uma mediana ou uma média, eu não teria, não é, a idade que representaria os alunos dessa sala. Porque se você olhar, ó, eu tenho apenas 4 alunos com 16, 7 alunos com 18 anos e 5 com 19. A maioria absoluta dos alunos tem quantos anos? Olha, perdão. 28 alunos, que é a maioria absoluta, tem quantos anos? 17. Então, nesse caso, a moda que nós representamos por MO nessa pesquisa é quem, professor? O 17. E o que é a moda? Simples. A moda é simplesmente o valor, não é, que aparece mais vezes, não é? Como 17 anos
é o valor que aparece mais vezes. Na pesquisa ele apareceu 28 vezes, então a moda dessa pesquisa é o 17. Vamos olhar aqui, ó, esse último exemplo abaixo. Vamos ler e vamos aqui acompanhar a resolução. Vamos encontrar a moda dos seguintes conjuntos de valores. Eu tenho aqui, ó, esses valores na letra A: 5, 8, 11, 8, 3, 4 e 8. Como o 8 apareceu 3 vezes, apareceu mais do que os outros valores, então a moda dessa pesquisa é o 8. Já no item B, ó, se você olhar aqui os valores 2, 3, 9, 3, 4, 2 e 6, nesse caso eu tenho duas modas. Por quê? Porque, ó, o 2 apareceu quantas vezes? O 2 apareceu duas vezes. E o 3? O 3 também, ó, apareceu duas vezes, que é a maior quantidade de valores que aparece. Nesse caso, a pesquisa ela tem duas modas. Nós dizemos que essa pesquisa ela é bimodal, certo? Professor, se tivesse 3 modas, trimodal. E se tivesse mais do que 3, é multimodal, certo? Não vão chamar de polimodal não, pelo amor de Deus, né? Não vão confundir com polissílaba não, certo? Duas modas, bimodal. 3 modas, trimodal. Mais do que 3 modas, multimodal. Agora, ó, há uma situação como essa aqui, ó, como no item C, certo? Ó, eu tenho aqui os valores 1, 3, 4, 6, 9, 11 e 2. Pode ver, ó, que todos esses valores aparecem com a mesma quantidade de vezes. Cada valor aparece apenas uma vez. Quando todos os valores têm a mesma frequência, nós dizemos que nessa pesquisa não há moda, certo? Então, quando a quantidade de todos os valores que aparece, quando a frequência dos valores é igual para todos eles, nessa pesquisa, nessa distribuição, não tem moda. É o tipo de pesquisa de distribuição, né, mais eclética que existe, certo? Ok, pessoal? Então, repetindo, as medidas de tendência central é a média, a mediana e a moda. A média é só você somar, a média aritmética é só somar todos os valores e dividir pelo número de valores. Nós também temos a média aritmética ponderada, não é? Que você usa pesos. Esses pesos você pode interpretar como a frequência absoluta ou relativa, não é? Ou como a quantidade de vezes que o valor aparece, certo? Para você calcular a média aritmética ponderada, é só você dividir os valores, você dividir a soma dos valores previamente multiplicadas pelos seus pesos e vai dividir tudo isso pela soma dos pesos. Apesar de não parecer, a média aritmética ponderada é uma maneira de você abreviar a média aritmética simples, não é? Nós também temos a mediana. Como é que nós calculamos a mediana? Simples. Nós colocamos todos os valores em ordem crescente. Se a quantidade de valores é ímpar, você pega o do meio e pronto, já tem a mediana. Se a quantidade de valores é par, você pega os dois do meio e faz uma média aritmética, não é? E a última medida de tendência central é a moda. A moda nada mais é do que o valor que aparece mais vezes. Cuidado, ó, nesse caso, para não confundir, ó, esses dois valores. Eu tenho aqui o valor, ó, que é a idade, que é o 17,
E aqui, ó, eu tenho 28, que é a quantidade de vezes que a idade 17 aparece. A moda não é o 28, a moda é o 17. A moda é o valor que aparece mais vezes. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Tenham um bom dia e bons estudos.